Bom dia a todos. Bom Hoje, dia. 29 de março do ano 2022, às 8h02, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Ana, por favor, espelhe aí a ata da sessão anterior para que possamos deliberar a respeito. Ata da sessão do dia 24 de março. Obrigado, Ana. Todos aprovam? Aprovada? Aprovada. Verdade. Expediente algum, Ana Cláudia? Não há, excelência. Obrigado. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho aqui uma proposição a fazer, uma moção de aplauso, de congratulações aqui pela passagem dos 20 anos de emancipação do Corpo de Bombeiros Militar aqui do nosso estado. Data que se comemora no dia 22 de março e que na última quinta-feira, dia 24 de março, teve uma solenidade festiva com a presença dos agraciados com a medalha Major. Deixe-me ver aqui o nome. Eu não estou lembrando aqui o nome do major que dá o nome à medalha. E eu fui um dos agraciados. Lá presente também o desembargador Gilson, uma solenidade bastante prestigiada, à altura da corporação que tanto bem faz ao nosso Estado, né? Então, aqui essa proposição e que seja, caso aprovado aqui, encaminhada ao Coronel Luiz Monteiro da Silva Júnior, que é o comandante do Corpo de Bombeiros Militar aqui do nosso Estado. Podemos fazer essa proposição em conjunto? Podemos, sim. Podemos, então, desembargador Saraiva, de acordo? De acordo, presidente. Então, a proposição conjunta, Ana Cláudia. E o Ministério Público se associa, doutor Zé? Se associa, excelência, com certeza. Se associa. Eu não tenho nenhuma outra proposição. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu não tenho tão somente aderir esse voto, que, como já o fiz, em prol do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Norte, efetivamente 120 anos de bons serviços prestados a toda a comunidade do Estado, e muito mais regozijado com o fato de Vossa Excelência ter sido um dos agraciados merecidamente. Então, a instituição e a Vossa Excelência, as minhas congratulações e os meus... Obrigado, desembargador Saraiva. Desembargador Gilson. Não tenho. Não tem. Então, vamos iniciar os julgamentos, ordem jurisdicional, e aqui dando prioridade aos que têm pedido de sustentação oral. O primeiro deles é o número 52, aí na ordem cronológica. A desembargadora que vai participar, não desembargador. É? Então, quais são os que ela vai participar, Ana Cláudia? Só para anotar aqui, o 52. O 52 e talvez não sei, o 35, tem suspeição também do desembargador Saraiva, mas ela não foi convocada, que foi Mas ontem ela é somente. convocada para um e os demais... se ela tiver habilitada, participe, se não fica para a sessão seguinte. Mas vamos lá. 52 depende da participação da desembargadora Zeneide. O 25, apelo criminal número 10.1682, visto 30, o ano 2018. O apelante é o Ministério Público, apelado Fabiano Inácio Ferreira, advogado doutor Estênio Alves da Silva, eu sou o relator, desembargador Gilson, é o revisor, número 25, deixe-me chegar nele aqui. Doutor Estênio, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, está tudo bem. bem. Público, doutor Estênio, e eu estou negando provimento ao recurso do Ministério Público. E já temos aqui o voto do desembargador Gilson, do desembargador Saraiva. Ratificam? Desembargador Gilson, desembargador Saraiva? Sim, presidente.
Como o recurso é do Ministério Público, doutor Zé Alves, Hoje tem não, interesse excelente. em sustentar? Não, excelente, não há necessidade, não. Vossa Excelência já externou a posição e, posteriormente, a gente analisa a possibilidade de recurso ou não dessa decisão. O Obrigado. doutor Estênio não vai, obviamente. Exato, eu declino da... Então, proclama o resultado do processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Seguinte, é o número 7 da ordem cronológica, é o apelo criminal número 80, 0428, disco 63, ano 2021. A origem, segunda vara da comarca de Macaíba, apelante Aleph Ramon Andrade Bezerra Carvalho, advogada doutora Stephanie Gabriela dos Santos Costa, apelada ao Ministério Público, desembargador Saraiva é o relator, eu sou o revisor. Processo em mesa, desembargador Saraiva? Em mesa, presidente. Doutora Stephanie, está na sala. Vossa Excelência tem até 15 minutos, doutora Stephanie. Tem a palavra. Certo, Excelência. Colega da Câmara, relator presidente da sessão, eu e minha sócia, doutora Ana Carla, damos bom dia a Vossas Excelências e hoje estendemos aos demais aqui presentes. Por questão de objetividade e economia de tempo, nós iremos nos abster de falar sobre a preliminar que foi arguída, preliminar de nulidade relativamente ao reconhecimento do apelante, adentrando já de imediato na questão meritória. Agora a doutora Ana Carla vai falar. Stephanie, continue só aí a parte inicial, por gentileza. Tá. Vou continuar, Excelência. Restou comprovado durante os atos processuais, inclusive durante a audiência de instrução e julgamento, que a sentença discutida é baseada unicamente na presunção do juiz Lacó. Isso porque a única prova que consta nos autos é o depoimento da vítima, ao qual, inclusive, foi dado um peso enorme para a busca da verdade real e para a condenação do apelante. Trata-se, inclusive, de um depoimento confuso, contraditório, que não permite sequer que seja imaginada uma ordem cronológica dos fatos para que se possa proceder à individualização das condutas, vez que o crime foi praticado por 3 agentes, de acordo com o depoimento da suposta vítima, que afirma também que os mesmos estavam em um carro, mas que apenas um deles saiu pilotando a moto e que os outros 2 empreenderam fuga no veículo. Falou também a suposta vítima que, além da moto, outros objetos foram roubados. Vou continuar. A vítima, na audiência, né, como o Stephanie já disse, foi a única prova, assim, dos autos do processo, foi um depoimento totalmente contraditório e confuso, porque na audiência, a vítima falou que o crime foi praticado por 3 indivíduos, que apenas um indivíduo saiu na moto e que os outros 2 saíram no veículo, no carro, né? E aí, os policiais, eles, quando realizaram o flagrante, eles encontraram 2 indivíduos na moto, e um deles era o senhor Aleph. Um dos indivíduos era o senhor Aleph. Aleph, ele estava como garupa. Aleph estava como garupa da moto. E, apesar dos policiais não se recordarem quem era o garupa e quem era o condutor da moto, o fato dele ser o garupa foi sustentado pela defesa desde a resposta à acusação. Isso porque Aleph afirma, desde o seu depoimento na delegacia, que ele se deslocava da sua casa para a casa da sua namorada, que ficava, inclusive, no mesmo bairro, né? Isso poderia ter sido comprovado se tivesse sido juntado na delegacia o percurso feito pelo veículo, o que estava no GPS, né? O percurso feito... Stephanie, continue, pode continuar. Excelência, essa questão que ela estava falando sobre saber se Aleph era o garupa ou era quem pilotava a moto, é importante porque, e deve tomar a atenção de Vossas Excelências, porque como consta da audiência de instrução e julgamento, o apelante, em seu depoimento, e como a doutora estava dizendo, afirma o que de fato aconteceu naquela noite. O senhor Aleph estaria indo em direção à casa de sua namorada quando foi surpreendido pelo senhor Mateus, que lhe ofereceu uma carona. Daí porque a importância de se saber se o apelante era o piloto ou o garupa da moto, porque caso fosse o piloto, se poderia cogitar na possibilidade de estar envolvido e em comunhão de esforços com o senhor Mateus para o cometimento do delito, mas não é esse o caso.
e em que pese o que o juiz singular afirmou na sentença de que quem acaba de cometer um crime não ofereceria despretensiosamente uma carona, isso seria exatamente o que o autor de um delito faria no intuito de demonstrar tranquilidade e envolver terceiros em sua empreitada criminosa, ou sabe-se lá por qual outro motivo. A coerência do que agora se afirmou se confirma pelo fato de que o senhor Aleph e o senhor Mateus foram flagrados justamente no percurso entre a casa do apelante e de sua namorada, que inclusive mora no mesmo bairro que o senhor Aleph. Tal fato, como a doutora disse, poderia ser comprovado caso tivesse sido registrado, através de GPS do veículo, o percurso feito naquela noite. Entretanto, infelizmente, tal requisição não foi protocolada nos autos pela defesa, talvez por inexperiência, mas também tampouco pelo Ministério Público, que, com todo o devido respeito à instituição, ao que nos parece, interessa apenas encontrar um culpado, e não o verdadeiro culpado pelo cometimento do delito. Outro ponto a se ressaltar, nesse caso que custou ao senhor Aleph mais de 10 anos de prisão, é o fato do reconhecimento do acusado ter se dado durante a própria audiência de instrução e julgamento. Após a suposta vítima ter narrado parte do fato ocorrido, aparentou para a defesa contradições, visto que não soube responder sequer acerca da cor da roupa utilizada pelos supostos autores. Depois que a defesa percebeu as contradições do testemunho da suposta vítima, solicitou ao juiz de piso que fosse realizado o reconhecimento, denotando boa-fé e querendo com isso demonstrar que o senhor Aleph de fato não foi o autor do delito, sendo esse o primeiro momento em que a suposta vítima teve contato visual com o senhor Aleph. Isso porque ele disse, também em sede de audiência, que não teve contato com os policiais na delegacia de polícia. Nesse sentido, qual o sentido lógico de se afirmar que o autor do crime era uma pessoa que a suposta vítima sequer chegou a ver? Viu apenas na primeira vez em sede de audiência de instrução? Excelência? Doutora, só um instante. Bom, eu não sei se ficou claro nessa parte em que ela fala que o primeiro contato da vítima com o réu foi na audiência. Ou seja, a vítima afirmou o tempo todo que teria sido Aleph o autor do crime, sendo que ele não teve contato com Aleph em nenhum momento. Não foi feito o reconhecimento na delegacia, A defesa, inclusive, imaginou que tal reconhecimento tivesse sido feito através dos policiais por uma foto. Só que, quando a defesa pergunta para a vítima se a vítima na delegacia teve contato com os policiais, a vítima afirma: não tive contato com os policiais. Então, de que outra maneira esse reconhecimento teria ocorrido? Quando a defesa entende que não houve um reconhecimento, inclusive a defesa entendeu isso a partir do depoimento da vítima, e depois da vítima narrar todo o ocorrido, a defesa solicita ao juiz: Excelência, por gentileza, que o reconhecimento seja feito agora. E aí o magistrado ele concede, o reconhecimento é feito na audiência, só que depois da vítima narrar o ocorrido. A vítima narra o ocorrido, a defesa entende as contradições, um depoimento totalmente confuso. A defesa pergunta para a vítima qual era a cor dos autores do crime, e a vítima não sabe responder. Então, a defesa vê que tem contrariedade e solicita para o magistrado, naquele momento, que o reconhecimento seja feito. E, naquela ocasião, após ele narrar o ocorrido, é que o reconhecimento é feito. Então, assim, não há nenhuma razoabilidade, né? Não há nenhuma razoabilidade para que a pessoa chegue, conte o que aconteceu, afirme que foi determinada pessoa, e só depois ele faça o reconhecimento. Depois, inclusive, da defesa solicitar. Magistrado, por gentileza, que seja feito o reconhecimento agora, pelo menos, na expectativa de que ele olhasse para a vítima, né, e dissesse: não foi ele, porque realmente, como já mencionado pela doutora Stephanie, a nossa versão foi a versão dada, inclusive, na delegacia pelo senhor Aleph, e poderia ter sido comprovada através do GPS da moto, mas o percurso não foi protocolado nos autos do processo. E reitero, não foi feito o reconhecimento na delegacia, mesmo a vítima na delegacia afirmando que foi o senhor Aleph que cometeu o delito. O reconhecimento foi feito depois de toda a narrativa na audiência, e o juiz assim cita na decisão, que o reconhecimento foi feito naquela ocasião.
Deixa eu ver. Aí, só reiterando, né, o fato de que o roubo foi praticado, segundo também o depoimento da vítima, por 3 indivíduos. A vítima fala que um deles saíram na moto, né? Quando a polícia realiza o flagrante, o senhor Aleph está na moto. Como já dito, eu reitero, não foi encontrado nenhum objeto do crime com o senhor Aleph. Foi encontrado apenas ele na moto, né? Ele estava na moto, mas nenhum outro objeto, nenhum celular, nada. Stephanie, continue, por gentileza. Nesse sentido, excelências, temos uma sentença totalmente arbitrária, baseada em uma fundamentação genérica, com um lastro probatório que não permite sequer a individualização da conduta, como já mencionado, desprezando totalmente os princípios processuais penais, já tão esquecidos em sentenças. Temos uma sentença carreada de presunções e incidência de majorantes em circunstâncias desfavoráveis, que foram sendo colocadas sem nenhuma fundamentação sólida, sem base em provas, apenas por presunção do juízo singular. E assim foi imposto a nosso patrocinado a majorante do emprego da arma de fogo, mesmo quando os policiais responsáveis pelo flagrante afirmaram categoricamente e sem sombra de dúvidas, utilizando aqui as palavras do juízo singular, que não foi encontrada nenhuma arma de fogo com apelante, nem mesmo nas proximidades em que ele foi encontrado com o senhor Matheus. Para a configuração da majorante do 157, parágrafo 2A, inciso 1º, seria necessária, em primeiro lugar, a individualização da pena, e depois necessário seria que a arma não só fosse encontrada, como também passasse pelo exame de eficiência. Daí sim se teria uma base forte e irrefutável, o que não aconteceu. Não há outra alternativa, nesse momento, diante de tudo que já foi dito e visto por vossas excelências, se não invocar o tão esquecido princípio do indúbio pro reo. Também foi atribuída uma circunstância agravante no que concerne à falta de luminosidade do local onde ocorreu o crime, sendo que a suposta vítima testemunhou que o local onde o crime ocorreu era claro. Por todo o exposto, a defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos de 386, inciso 5 do CPP, vez que não restou provada a autoria, e na dúvida favorece o réu, subsidiariamente, não sendo este o entendimento de vossas excelências, que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo pelas razões já tratadas exaustivamente por essa defesa, que seja afastada também a circunstância que eleva a pena base, notadamente citada falta de luminosidade, que provou ser uma inverdade, e, por fim, que seja afastada também o concurso de pessoas por falta de liame subjetivo, e que se reveja a pena mínima combinada. Um jovem trabalhador que iria abrir seu primeiro empreendimento com a ajuda dos pais está preso e condenado a mais de 10 anos de prisão por um crime que claramente não cometeu. Aqui nós encerramos nossa sustentação oral, Vossa Excelência. Obrigado, doutora Stephanie, doutora Ana Carla. Relator, desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Presidente. Desculpe, Ministério Público, doutor Zé Alves. Apenas para registrar a posição da 4ª Procuradoria, o parecer foi emitido por mim, pela 4ª Procuradoria, e a posição é pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para que a pena base aplicada na condenação seja proporcionalmente reduzida, afastada a circunstância agravante do estado de calamidade pública e concedidos ao apelante os benefícios da justiça gratuita, Excelência. É essa a posição do Ministério Público, só isso. Agora sim, o relator, desembargador Saraiva Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, processo em mesa, como já disse, congratulo com as duas advogadas pela sustentação, pela defesa feita, dividida naturalmente, mas articulada, e como já disponibilizei o voto para Vossa Excelência, eu estou conhecendo e provendo em parte. E, resumidamente, para que nós possamos ganhar tempo, senhor presidente, a pena dele está saindo de 10 anos e 12 meses e 2 meses para 7 anos e 7 meses. Então, como o voto foi exposto antecipadamente, eu resumo, conheço e do provimento parcial. Perfeito. Eu, enquanto revisor, acompanho Vossa Excelência. Das duas circunstâncias judiciais, Vossa Excelência considera neutra a circunstância da conduta social, exclui a agravante. Perfeito. Do artigo 63,
e com isso chega-se aí ao quantitativo de pena reduzido para 7 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime fechado. Eu acompanho o desembargador Gilson, como voto Também acompanho. processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, número 4 da ordem cronológica, é o apelo criminal número 10, 1464-40, ano 2017, apelante Francisco Canidé Nogueira de Queiroz, o advogado Dr. Genilson Pinheiro de Moraes, apelado do Ministério Público, Desembargador Saraiva é o relator, eu sou o revisor. Dr. Genilson está na sala? Dr. Genilson Pinheiro. Está não, desembargador. Não está na sala, não informou qualquer dificuldade na qual ele quer acesso. Não. Desembargador Saraiva Sobrinho, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, processo em mesa, proposta de voto disponibilizada a tempo, e, resumidamente, eu estou conhecendo, dando provimento em parte, reduzindo a pena do recorrente de 21 anos para 18 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. Eu ratifico o meu voto. Desembargador Gilson, também. Também. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Nós temos aqui também pedido de sustentação, doutor Chiquinho, mas é em segredo de justiça, doutor Chiquinho, vamos deixar para o final da sessão. Desembargadora Zeneida, Ana Cláudia, deu alguma informação? Está na sessão ainda, desembargador, da segunda Câmara. Provavelmente a gente... Sessão da Câmara. Primeiro que lá. Tem um pedido de preferência no número 51, é o agravo em embargo de declaração e embargo de declaração em habeas corpus. O voto está aí disponibilizado e nós tivemos uma dificuldade aqui no sistema de disponibilização do voto, mas que foi a tempo resolvido. E eu confesso que, a princípio, eu imaginei não conhecer do recurso por entender tratar-se de um expediente meramente protelatório. No entanto, a decisão recorrida, ela é unipessoal, é monocrática, e há a previsão no nosso regimento interno de que nestas situações possa o sucumbente se fazer uso do agravo. E assim foi feito. Eu estou ratificando a minha decisão monocrática e submetendo aqui ao colegiado nos termos do nosso regimento interno, se não estou enganado, o artigo 324, parágrafo... Deixa eu ver aqui. Parágrafo 1º do nosso regimento interno. Desembargador Gilson Barbosa, ratifica o voto. Acompanha. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência, já emiti o voto com razões resumidas. Tive essa mesma impressão que Vossa Excelência teve, no sentido, no primeiro momento, não conhecer do agravo interno, mas no estudo mais aprofundado, nós vimos essa natureza decisória. Então, em razão disso, nós estamos conhecendo e, na matéria de fundo, estamos de provendo, como fez igualmente Vossa Excelência. E deixando claro aqui, desembargador Saraiva Sobrinho, que um novo recurso da mesma natureza, novos embargos, né, será meramente protelatório. A matéria está posta e cabe aí aos interessados fazer uso dos recursos apropriados. Então, qual é o resultado? Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Na pauta anterior, o número 46, é o apelo criminal número 816963-21, ano 2021,
Eu estou anotado aqui, vista ao desembargador Glauber Rego, em 24 de março de 2022. Não mesa, eu me comprometo a trazê-lo na sessão seguinte. 47, apelo criminal número 10.0949, dígito 62, ano 2018. Apelante, o Ministério Público, apelada Ana Rosa Diogo da Silva, defensora pública, doutora Raíssa Cunha Lima Câmara dos Santos, o relator desembargador Gilson, e restou anotado aqui na papeleta que, em 24 de março do ano 2022, vista ao desembargador Saraiva Sobrinho, após o voto do relator, que conheceu e deu provimento ao apelo. Declarou aguardar o voto visto o desembargador Glauber Rego. Eu vou... desembargador Saraiva, desculpe. Excelência, processo em mesa? Foi pedido... Presidente, em mesa. Presidente, eu disponibilizei as razões da agora proposta do voto divergente do eminente relator, desembargador Gilson Barbosa. Eu gostaria de fazer um ligeiro resumo do que procurei externar em razão de não acompanhar Sua Excelência. Eu digo inicialmente que conheço o recurso e adianto a casuística de respeito a mais uma demanda criminal proposta pelo representante do Ministério Público em Tangará, com o propósito de punir jovens mães daquele município, beneficiadas com os programas sociais do governo federal, quiçá inadimplentes com o dever de assistência em relação às suas provas. Ocorre que na PECRIM, eu cito o número dela aqui, julgada em 10 de março, cujo contexto fato se assemelha em muita hora analisado, adiante que é só uma questão de dispositivo legal, imputação, esta colém da Câmara, a unanimidade de votos, adotou linha de intelecção diametralmente diversa do voto apresentado pelo relator, mantendo o et absolutório, naquela primeira, nos termos adiante reproduzidos. E eu fiz questão de reproduzir parte do voto do eminente desembargador Gilson, que realmente bem deslindou, naquela oportunidade, a matéria. Aí prossigo, e da hipótese em Testila, malgrado se impute tipo penal distinto, artigo 89 da Lei 13.146/2015, além da controvérsia e duvidosa materialidade, sobressai evidente o insucesso do MP em provar a figura do dolo. Daí, porque manda a coerência que se dispense igual resultado absolutório. O questionamento aqui é dolo, não é tipo penal. E dolo, é óbvio, é vontade de praticar o crime que eu não encontrei na senhora imputada. No particular, ouve-se muito bem a doutora defensora pública, a doutora Raíssa Cunha Lima, ao deixar assentado naquilo que interessa. Ao contrário, constatou-se que a família vive em situação de vulnerabilidade econômica e social. E, em verdade, há uma disputa familiar, eu digo aqui o que é comum, para controle do recebimento do benefício previdenciário. Chama atenção no presente caso até mesmo a atuação dos órgãos de apoio sociofamiliar, notadamente o CREAS, onde relatam tão somente a questão do ponto de vista financeiro, se limitando a alegar que não obtiveram contato com a ré para confirmar os fatos. Não houve sequer relato sobre as circunstâncias em que vive a possível vítima do delito imputado, a ré, isto é, não há nos autos a preocupação em constatar que a filha da ré não estaria recebendo, de fato, os benefícios materiais e cuidados oriundos de seu benefício. Também não houve esforço por parte dos profissionais do CREAS, eu faço questão de registrar isso, muito bem posto pela doutora defensora pública, em localizar a ré e tentar solucionar esta questão que se apresenta antes como uma situação de hipervulnerabilidade social do que uma questão a ser resolvida no âmbito criminal. E aqui eu chamo a atenção que já é tempo da sociedade começar a só pedir ao judiciário aquilo que o judiciário tem que fazer. Não ficar intermediando, interferindo através de uma pena, de uma sanção, numa relação social mal construída, mal trabalhada entre as próprias partes. Prosseguindo, com ênfase à total e absoluta carência de elementos subjetivos do tipo, arrematou a insigne defensora. Aqui eu peço vênia para não ler, porque, como disse, está disponibilizado, mas só naquela parte mais interessante. Os depoimentos, inclusive, da ré,
demonstram que ela não chegou a entregar o cartão do benefício para a irmã, tia da beneficiária. Mas os próprios conselheiros do CRAS, na época, orientaram que ela deveria permanecer com o cartão, por ser a responsável legal da beneficiária. Lógico, a mãe era ela, não tinha que entregar o cartão a ninguém. Também não restou comprovada a versão alegada pela genitora, irmã da ré, de que nunca teria ajudado materialmente a filha. A própria ré informou em seu depoimento que até hoje visita e ajuda a cuidar de sua filha, e que não a levou da casa da avó por insistência da própria avó da beneficiária. Eu trago aqui, senhor presidente, que bem casa com a matéria, um precedente do STJ, da lavra da ministra Suzete Magalhães, isso ainda é de 2013, mas que constrói realmente e ampara o nosso funcionamento. No mesmo sentido, trago mais recentemente a ministra Maria Tereza, naquilo que interessa. E concluo nessa lei, de, como já dito, enquanto relator do precedente SUS, a contenda em destaque, conquanto não se possa desmerecer sua importância social, tem nas hostes o direito civil, estão esquecendo, estão trazendo tudo para a punibilidade, trazendo para o direito penal. E o direito penal, muitas vezes, é carrasco. Ele não corrige, ele só pune. Para o direito civil, seus marcos, sendo desproporcional e exagerado, ao nosso sentir, a jurisdição penal, sobretudo se observado o princípio da intervenção mínima. Estão se desconsiderando isso aí. Destaque devido do relator para desprover o recurso, mantendo, por conseguinte, incólume o provimento absolutório em favor de Ana Rosa. Então, o juiz absolveu e o órgão ministerial denunciou, naturalmente, dentro das suas atribuições, e houve o recurso para esta corte, fato assemelhado do precedente que eu já disse, daí porque, com todo respeito, eu divido sua excelência, o desembargador Gilson Barbosa. É só, obrigado. Obrigado, desembargador Salles. Desembargador Gilson, mantém o voto? Mantenho integralmente o voto. Eu vou pedir vista deste 47. Após o voto do relator, com incêndio e dando provimento ao recurso, e o voto do desembargador Saraiva Sobrinho, negando o provimento ao apelo, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego. Não temos mais... Aliás, temos aqui pedido de sustentação oral no número 52, que tem anotado a minha suspeição. Doutor Cildilon está na sala, doutor Cildilon? Está não, não está tá não, senador. Vou fazer o seguinte, Ana Cláudia, o 52 e o outro que tenha a suspeição do desembargador Saraiva é o 35. 52 e o 35 ficam para a próxima sessão, na quinta-feira, e aí informa a desembargadora Zeneide. A sessão lá da segunda Câmara ainda está acontecendo e não tem prejuízo, certo? Então, os 52 e o 35 não mesa. E com isso a gente fica pendente aqui da sustentação oral no 42. Vamos fazer aqui o julgamento virtual dos demais. E naquela... Sim, tem aqui ainda, Ana Cláudia, o 55 do desembargador Gilson e o de número 60. Me parece que houve um equívoco aqui. É não mesmo ou é retirado de pauta, desembargador Gilson? 55 e o 60. Que não aparece o voto aqui. Retirado de pauta? Retirado de pauta, Ana Cláudia. O 55 e o 60. O 55, presidente, já foi julgado, a observação da nossa assessoria. 55? Já foi julgado no dia 24 de março. Foi, ele repete, aí a gente retira para não ter problema quando vai assinar o acórdão. Ele repetiu nessa sessão. Retira de pauta. Problema do PJE. 55 e o 60. Então, me parece não ter nenhuma outra pendência aqui. Vamos iniciar com os processos da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho, julgamento virtual aí. O Ministério Público tem alguma observação da relatoria do desembargador Saraiva? Doutor Zé? Não, excelência. Algum destaque, desembargador? Não, presidente, mantém as propostas de voto originárias.
Eu acompanho Vossa Excelência, ratifico os meus votos registrados no sistema. Desembargador Gilson. Também. Então, julgados à unanimidade nos termos propostos aí pelo relator. Desembargador Gilson, na relatoria de Vossa Excelência, algum que demande parecer oral? Tem destaque? Sem destaque. Eu tenho um destaque no processo do desembargador Gilson, é o de número 53. Eu nego provimento ao recurso. O desembargador Saraiva Sobrinho acompanha o relator, não é isso? É. É isso. Então, processo por maioria, dado provimento ao recurso nos termos do voto do relator, vencido o desembargador Glauber Rego, que negava provimento ao agravo. Com isso, esgotados os processos do desembargador Gilson, da minha relatoria, temos aqui 5 processos que demandam a necessidade do parecer oral. O 17, doutor Zé Alves, eu vou dar uma analisada, então eu vou retirar de mesa. Número 17, Ana Cláudia, não mesa. Sim, senhor. Aí tem aí, doutor Zé Alves, o 19, o 21, 49 e o 50 aqui. Já foi repassado aí para Vossa Excelência. Precisa do parecer oral do Ministério Público. Excelência, o 19, eu estou vendo que é uma preliminar de não conhecimento do recurso quanto à concessão do benefício da justiça gratuita. Isso. A minha posição já é conhecida, eu sempre opino pelo deferimento, caso haja elementos pelo indeferimento. Então, é pelo deferimento, então, pelo não acatamento da preliminar de Vossa Excelência. O próximo aqui é o 21, né? Então, só proclamar o 19. O 19, Ana Cláudia, a preliminar acolhida em dissonância com o parecer oral do procurador doutor José Alves e, no mérito, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Não é isso, do desembargador Gilson, desembargador Saraiva? Nenhuma observação? Nenhuma, presidente. Então, essa é a proclamação 21, doutor José Alves. Desembargador Glauber, o 21 é muito semelhante ao 17. E Vossa Excelência retirou de mesa. Eu retiro de mesa também o 21. Não mesa o 21. O apelo criminal 80 13 84 09, dígito 09, ano 2021. Não mesa também, doutor Zé Alves. E os 49? Eu opino pelo acatamento da preliminar de Vossa Excelência. Se tratar de uma supressão de instância, tendo em vista que o pleito de revogação de prisão preventiva, deixa eu só continuar aqui a leitura, né? Não foi apreciada no juízo de primeiro grau. Então, é pelo acatamento. 49, então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator em harmonia com o parecer ministerial. 50, doutor Zé Alves. Não conhecimento parcial do item. Sim, aqui o título modificou. Aqui o título que está sendo atacado, o ato coator é a prisão em flagrante, e essa matéria foi superada pela decretação da prisão preventiva. Então, eu opino pelo acatamento da preliminar citada Vossa Excelência. Então, julgada a unanimidade nos termos do voto do relator, em harmonia aí com o parecer ministerial. Nos demais, alguma observação, doutor Zé Alves? Não, Excelência, não é observação. Nenhuma observação, então, todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Com isso, vamos a julgar, Ana Cláudia, que tem aqui o pedido de sustentação oral em sala reservada, que é o 42, é o apelo criminal número 10.0753, dígito 85, ano 2018. Apelante S da SN, o advogado doutor Francisco das Chagas Medeiros, o apelado ao Ministério Público, o desembargador Gilson é o relator, o desembargador Saraiva é o revisor. Então, segredo de justiça, Ana Cláudia, vamos fazer em sala reservada aí. Concluído o julgamento do processo em segredo de justiça, eu indago dos pares se há algum processo em mesa que não tenha sido apregoado, algum que independa de pauta, extra-pauta? Nenhum. Não há. Então, podemos encerrar a sessão? Sim. Presidente, só Pois não, desembargador Saraiva. a próxima, só para deixar bem definido. O dia da próxima sessão, na quinta-feira, dia... Quinta-feira, Ana Cláudia? Dia 7. 7 de abril, a próxima sessão, não é isso?
quinta-feira. Perfeito. Então, até lá, se Deus quiser. Às 9h13 eu declaro encerrada a presente sessão. Presidente, senhores desembargadores, Desculpe, doutor Zé Alves. essa é a última sessão que eu participo deste mês de março. A próxima sessão, tudo indica que será a doutora Naide. Ela não está de férias, mas como ela está na corregedoria adjunta, eventualmente ela se afasta em alta necessidade do trabalho lá. Mas apenas para deixar aqui o meu abraço a todos, fora virtualmente, o desembargador Cláudio, o desembargador Gilson, o desembargador Saraiva, a Cláudia, que também tem feito esse trabalho aqui na Câmara Criminal. Só isso, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Zé Alves. E peço desculpas pela falha e deixo aqui registrado o nosso agradecimento aqui por mais esse período de convívio aqui conosco. E que em breve retorne, se Deus quiser. Um abraço forte, saúde. Agora sim eu declaro encerrada às 9h14 a presente sessão.